Olá, seja bem-vindo. Bom, antes de começar, vamos primeiro ver quais são os assuntos que a gente vai aprender hoje. Primeiro vamos falar sobre o cancelamento de CTE, então um cancelamento normal, padrão da Cefaz. Depois um cancelamento extemporâneo, que é um outro tipo de cancelamento. Eu vou passar as regras aqui para vocês. Depois sobre a carta de correção, o que é que pode ser corrigido, quais são os campos que podem ser corrigidos do CTE. Seguindo, vamos ver sobre a emissão do CTE complementar, e que no caso o CTE complementar ele é um CTE complementar de valores, e como é que a gente faz ele aqui no sistema. Depois, sobre o CTE de anulação de valores, o CTE de substituição de valores, e por fim, o CTE de substituição de tomador de serviço. Ok? Então vamos lá, vamos para o sistema. CTE de substituição. Vamos lá, vamos entender o cenário. Digamos que a gente faturou para o cliente errado, para o tomador errado, e a gente quer fazer um CTE de substituição. Então, primeiro a gente tem que se atentar a essas regrinhas aqui. A primeira é o seguinte: o tomador que a gente informou nesse CTE, ele é contribuinte de ICMS? Ele tem inscrição estadual? Tá? Se tiver, a gente vai seguir nesse procedimento. Se não for, se for pessoa física ou não for contribuinte, já eu mostro o próximo passo. Mas aqui ele é contribuinte? Sim, beleza. Segunda regra, a base de CNPJ precisa ser a mesma do tomador anterior. Aqui a gente quer dizer o seguinte, esse CNPJ tem que ser a mesma raiz de CNPJ do cliente correto. Vamos dar um exemplo. Digamos que a gente carrega para o Google. Aí tem o Google CNPJ 001, que é a matriz. E ele é quem paga o frete. Porém, a gente emitiu o CT errado e colocou a filial do Google, filial 002. Tá? Então, como a filial 002 é da mesma raiz de CNPJ, então a gente vai, aqui deu válido, a gente pode seguir, atendemos essa regra. Porém, a terceira regra é o seguinte, o estado F precisa ser o mesmo. Ou seja, digamos que é o Google São Paulo e é a filial 001. E eu emitir para o Google a filial 002 também é de São Paulo, então atender os três requisitos eu posso seguir. Se não for, então eu já não posso, tem que ser outro procedimento. Bom, vamos lá. Então, seguindo aqui, o procedimento a gente tem que entrar em contato com o nosso cliente, que informamos, no caso, o Google o Google CNPJ 002, a filial, e ele tem que informar. Tá aqui. O tomador de serviço que foi informado erroneamente precisará emitir um evento de prestação de serviço em desacordo através do seu sistema. Só que essa prestação de serviço em desacordo é uma informação que é junto da Cefaz, tá? Então a gente tem que entrar em contato com o Google filial 002 e ele emite essa prestação de serviço em desacordo, informando que não foi feito esse frete, que não foi solicitado por ele, esse frete não foi realizado. Então, após isso, e somente após isso, a gente pode emitir o CTE de substituição. Se ele não fizer a prestação de serviço em desacordo, a transportadora não pode emitir a substituição. Certo? Então vamos lá, vamos agora fazer esse CTE no sistema. Então agora no sistema, vamos lá. Eu estou simulando aqui esse cenário, né? Vamos entrar aqui nesse CTE 158. Quem era para ter pago o frete era a Google Matriz, só que remetente a Google Filial, só que o consignatário era para ter sido o Google Matriz, só que eu fiz o CTE errado, deixei como Google Filial. Então lembrando, tem que ser do mesmo estado, mesma raiz de CNPJ. Então vamos emitir o CTE de substituição desse 158. Tá para consulta, novo cadastro. Então primeiro, lá em cima, ó, tipo tem que ser de substituição. Vou marcar. Eu quero substituir o CTE 158. Seleciona. Deseja acrescentar as notas fiscais? Sim. Deixa ele carregar. Certo? Porém, aqui que está o detalhe, ó. Eu tenho que corrigir. Quem era para pagar esse frete era a Google Matriz. Então eu vou puxar o tomador correto. Matriz, ok. E assim, nesse caso aqui só foi essa correção de tomador. Então corrige o tomador,
deixo aqui combinado, coloco lá o valor de frete novamente, e aqui eu posso salvar e enviar esse CTE para a Cefaz normalmente. Só lembrando que o primeiro tomador que eu informei errado, no caso o Google Filial, ela tem que emitir a prestação de serviço em desacordo, tá? Senão esse CTE de substituição não vai confirmar na Cefaz. Pronto. Vamos agora para o próximo tipo de CTE, que é o CTE quando o tomador é sem inscrição estadual. Vamos lá. E por fim, o próximo caso aqui seria se nós tivéssemos informado um tomador errado no CTE, só que ele não é contribuinte de ICMS, ele é sem inscrição estadual, tá? Qual seria o procedimento? Então a gente entra em contato com ele, ele tem que emitir uma declaração de anulação de serviços, prestação de serviço em desacordo, tem que mencionar, né, o número do CTE, o valor, data de emissão, o motivo, a chave de acesso do primeiro CTE, e o motivo, serviço não solicitado, emissão errada e tudo mais. Com essa carta de correção, com essa declaração em mãos, aí a transportadora ela pode emitir um CTE de anulação do primeiro CTE. Esse CTE de anulação é com os mesmos valores, os mesmos dados, porém do tipo anulação, que é o que a gente já é o mesmo procedimento dos outros CTEs que nós já fizemos. E após isso, ela pode emitir um CTE de substituição, pode não, deve emitir um CTE de substituição, também do primeiro CTE. E aqui nesse CTE, aí pode corrigir o tomador, e corrigir dados de valores, por exemplo. Tá? Só quero colocar aqui um ponto de observação, que é o seguinte, a substituição e anulação, elas andam de mão dadas, elas andam de mão dadas. Ou seja, se eu fizer uma anulação, eu tenho que fazer uma substituição, tá? Se não for feita uma substituição, fica como se tivesse uma sonegação, certo? Você está emitindo um CTE, você está anulando ele e não está substituindo. Isso é como se fosse uma sonegação fiscal. Bom, e além do mais, lembrando que o prazo de substituição e anulação são 60 dias, tá? E assim, é sempre importante que você tenha uma assessoria da sua contabilidade, certo? São alguns procedimentos aqui simples, mas que pode ter você tem que estar assessorado porque tem um impacto relevante essa questão fiscal. Tá ok? Então, até mais.